Eu sou o Júnior Lima, cabeleireiro com mais de 23 anos de experiência no mercado de beleza. E esse vídeo é para você que, como eu, quando se formou no curso de cabeleireiro, saiu completamente inseguro para fazer um corte. Ao longo desses 23 anos, eu desenvolvi uma metodologia que ajudou e tem ajudado muitos cabeleireiros. E a nossa metodologia vai te trazer total segurança e praticidade para fazer qualquer corte. Hoje nós vamos falar sobre o corte em camada. Existem duas formas de você fazer o corte em camada. Esse que nós vamos fazer hoje aqui, ele será feito no ângulo de 90 graus, a partir do vértice da cabeça. Nesse caso, nós precisamos entender um pouco sobre os ângulos. Sempre que nós falamos assim, ângulo de 90 graus, ângulo de 45 graus, de 0 graus, tem muita gente que fica perdido. Então, para que a gente fique mais seguro e firme dentro desse assunto, eu queria dar uma informação que é bem legal. A cabeça é redonda e nós não temos uma base reta para que ela nos dê o ângulo exatamente como a gente vê num compasso, numa régua dessas triangulares e tal, e fica difícil realmente. Mas como é que a gente consegue perceber isso? Quando a gente coloca o pente e o pente fica assim, na linha horizontal. Então o meu ângulo de 90 graus a partir do vértice, ele vai começar daqui. Porque começando daqui, o que eu tenho? Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 45 aqui e eu tenho 0 aqui. Ok, ó? 90 graus, 45 graus e 0 graus. Então eu vou começar com o meu ângulo de 90 aqui. Bem, eu poderia começar de outro lugar, poderia começar daqui, com o mesmo entendimento, com o mesmo sentido. Porém, nós vamos começar daqui. Por quê? Essa vai ser a minha base para os 90 graus. No corte em camada, todo em 90 graus, nós queremos um corte com muita textura. Um corte que não tenha uma forma arrumadinha, mas pelo contrário, muita descontração. E quando nós utilizamos o ângulo de 90 graus no vértice, nós estamos usando a potência máxima da desconexão, da textura. Sempre em 90 graus será isso, a nossa total desconexão das pontas quando estivermos em 90 graus. Essa divisão aqui, nós temos uma divisão pivotante que parece uma pizza. Um triangulinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, como que a gente vai utilizar a partir do ângulo do vértice em 90 graus? Nós vamos puxar as mechas todas em direção a esse ângulo. Em direção a esse ângulo, olha, é esse ângulo que eu vou utilizar. Criando o quê? Uma mecha guia. A partir dela, nós vamos fazer o quê? Vamos seguir em cada ângulo, no ângulo pivotante, cada mecha dessa. Nós temos a divisão com 4 mechas na parte de trás. Se você quiser saber um pouco mais sobre divisão, nós temos um vídeo falando só sobre divisão, um assunto mais profundo sobre divisão, uma explicação mais intensa sobre isso. Mas para a gente não perder tempo, eu quero mostrar aqui o corte hoje sem a gente ficar preso na divisão. Então olha só, quando eu puxo o cabelo para cima e coloco no meu ângulo de 90 graus, eu não posso ter variação, porque tem que estar encontrado em 90 graus, aqui, ok? Então, quando eu puxo todo o cabelo para cima, alguns cabelos vão sair da sua mão, naturalmente. Por que eles vão sair? Porque eles estão menores. Tá? Então não tem problema, porque eu preciso chegar ao meu 90 graus, mesmo que os cabelos estejam menores aqui atrás. Então, uma dica importante. Quando a pessoa vai fazer um corte em camada, geralmente ela se perde na altura do repicado que ela quer deixar.
Por exemplo, aqui eu tenho o cabelo da modelo que ela não quer tirar no comprimento, no tamanho. Então, o que eu preciso entender? Como ela não quer tirar o tamanho, eu preciso definir a altura que esse repicado, que essas texturas vão parar. Porque às vezes a gente corta muito curto, o repicado fica muito em cima, ou muito baixo, o repicado fica muito embaixo, parece que você não repicou. Então eu preciso definir. Então, quando eu escolho a altura do repicado, da textura que vai ficar embaixo, é porque eu determinei o tamanho que eu vou cortar lá em cima. Então, olha só, se eu quisesse, um exemplo, que o repicado começasse da altura do pescoço para baixo, um exemplo, eu teria que tirar aqui uns 4 dedos do cabelo dela. Se eu quisesse que esse repicado começasse a partir da altura da orelha, eu teria que cortar a metade do cabelo dela. Se eu quisesse que essas camadas ficassem lá nas pontas, para baixo do ombro, eu tiraria uns 2 dedos. Então, para que essa compreensão fique clara, eu preciso entender que quando eu levanto todo o cabelo, eu preciso lembrar o tamanho que o cabelo dela está, para que eu possa também direcionar a altura do repicado. Quando a cliente diz assim, olha, eu quero um repicado só nas pontas, você imagina o quê? Uns 3 dedos de altura, 4 dedos de altura de repicado. Ah, meu cabelo tem muito volume, eu posso repicar? Pode, você pode repicar, mas você precisa entender isso, porque quando você vai dar o repicado, você vai dar desconexão. Você quer dar informalidade, casualidade ao cabelo. Então, eu preciso considerar que a altura que vai ficar o repicado precisa ser exatamente a altura que não vai dar volume e que vai deixar a cliente feliz, porque ela está vindo até você por algum motivo, porque você foi recomendado e tal. Agora, eu preciso definir isso. A altura do meu repicado vai ser a altura que eu vou cortar no ângulo de 90 graus. Bem, então a gente vai dar seguimento ao nosso corte. Essa cliente não quer cortar o comprimento do cabelo, ela só quer dar movimento. Ela está um tempão sem cortar e com isso a gente vai fazer um corte em camadas em 90 graus a partir do vértice. Nós vamos utilizar essa divisão pivotante, né, o ângulo em 90 graus aqui, e nós vamos cortar na direção da mecha. Então, olha, quando eu levanto o cabelo, eu pré-determino a altura do repicado, olha. Vou determinar lá, vou tirar, vou colocar o repicado dela começando a partir do ombro para baixo. Então, olha, eu tenho que colocar no ângulo de 90 graus, ter a percepção se está abaixo, né? Olha, pentei, trouxe todo o cabelo, coloquei aqui na minha percepção, olha. Beleza, vai começar um pouquinho, vai parar no ombro. Quando eu faço isso, gente, eu preciso ter consciência também que quando... cansei o meu braço, cansei, não estou aguentando ficar segurando o cabelo para cima. O que eu tenho que fazer? Puxei, travei. Quando eu travo a pinça dos meus dedos, eu posso mover esse cabelo para qualquer lugar, porque já está travado. Não tem problema, ele não vai mudar de lugar, porque, olha, está tudo seguro. Olha. Ok? Então a gente vai dar início à nossa primeira mecha, que nós vamos criar a nossa mecha guia. Olha. Lá em cima, cortei. Todo o cabelo ficará nesse plano de 90 graus, olha, então eu tenho que pegar a mecha, eu não posso cortar assim, não posso cortar assim, eu tenho que cortar reto aqui, ó. Numa visão pivotante, eu vou estar cortando todas as mechas aqui em cima, né? Nessa atmosfera aqui, ó. Cortei a primeira mecha. Agora, olha, eu tenho já uma mecha guia aqui, prontinha, me esperando. Vou juntar com a próxima mecha. A minha mecha guia está aqui, ó.
Chegou aqui, posso cortar. Só que eu tenho que lembrar que eu estou cortando na direção pivotante. Olha, então eu tenho que cortar com esse movimento. Eu não posso puxar a mecha para cá e nem posso puxar a mecha para lá. Todos os fios em direção a 90 graus, olha. Muita precisão vai trazer a perfeição do corte. Aqui nós já começamos a ver o movimento. Vou virar um pouquinho para cá. Vou fazer a próxima mecha. Como eu já disse, os cabelos que não ficarem na sua mão, que já tiverem menor, olha, ele não precisa ir. Mas toda a mecha precisa estar convergindo na mecha guia, olha. Para que a gente não perca a nossa programação. Ok? Olha. Estou cortando na direção, olha. Na direção pivotante. E sempre nesse plano, olha, plano de 90 graus. Agora vou para a última parte lateral. Virar ela mais um pouquinho. Minha mecha guia aqui. Na direção pivotante. Cortando em 90 graus. Finalizamos a parte de trás e já podemos ver uma leve movimentação com o cabelo úmido. Olha, vou fazer a minha medição para ver se eu preciso cortar um pouquinho mais. Sempre, gente, a conferência é indispensável, tá? O movimento está aqui. Terminamos a nossa parte posterior, a parte superior da nuca. Agora, você talvez esteja perguntando, e a frente, como é que eu vou fazer? Bem, eu poderia realizar também os movimentos pivotantes para fazer esse corte. Eu poderia realizar, mas aqui, quando eu faço isso, eu tenho uma mecha guia que está partindo do vértice da cabeça, em 90 graus. E eu vou continuar seguindo essa mecha guia. Vou continuar seguindo para que ela tenha o objetivo final, que é a gente chegar, né, em todo repicado com essa mesma mecha. Então, olha só. Quero te dar uma dica importantíssima. Um pulo do gato. Vou te informar que por que muitas vezes as pessoas cortam e nós ficamos com um peso. A pessoa fala assim, poxa, mas a frente do meu cabelo está tão pesada. Por que isso acontece? No nosso movimento da linha do corte, quando eu levanto uma mecha para cortar, vou explicar uma coisa, uma super informação. Quando eu puxo aqui, o movimento geométrico, o desenho geométrico que eu quero criar, por exemplo, se eu puxar todo o cabelo dela aqui para trás, quando eu soltar esse cabelo, depois de cortado, o que vai acontecer? Ele vai ficar com essa parte aqui
no tamanho da minha mecha guia e a frontal maior, porque eu criei uma extensão de fio aqui. Então mudou completamente. Aquilo que ela queria, que seria uma leveza na frontal, eu deixei pesado. Por isso eu não posso cortar na forma pivotante. Porque se eu for cortando na forma pivotante, o que eu vou ter aqui? Eu puxo para cá, vou cortar desse jeito. Faço outra mecha aqui, vou cortar desse jeito. Quando esse aqui cair, esse aqui vai estar menor do que o da frente. Então, olha só. A gente vai mudar um pouco. Nós vamos continuar cortando em 90 graus. Porém, nós vamos movimentar um pouco essa linha. Em vez de nós fazermos numa linha estável, numa linha parada, nós vamos fazer numa linha mais dinâmica, onde ela vai se diminuir para que ela tenha a leveza numa angulação contrária. Se eu puxo todo para cá, ele fica com uma angulação aguda para frente. Se eu levo um pouco para lá, ele vai ficar com uma direção diagonal para trás. Bem, então, vou seguir aqui, achando a minha mecha guia. Minha mecha guia está aqui. E eu vou cortar como nossa programação está orientando. Cortei aqui. Cortei aqui. A segunda mecha. Quando eu corto a segunda mecha, eu criei, na verdade, uma outra mecha guia. Eu não perdi meu ângulo. Meu ângulo é 90 graus. Só que eu vou continuar cortando em 90 graus, só que agora eu vou andar. Em vez de eu puxar todas as mechas aqui para trás, eu vou começar a andar com passinhos pequenos, para que esse repicado não fique com peso na frente. Então, olha só, aquela mecha guia que nós iniciamos do nosso ponto pivotante, agora ela deixou de ser nossa mecha guia. Por quê? Eu cortei uma mecha aqui, que agora vai se tornar a minha mecha guia, porque eu quero tirar o peso do repicado na frente. Então, olha, dividir mais uma mecha, que vai vir de encontro a essa mecha que eu acabei de cortar, porque ela se tornou a minha guia. Olha. Estamos ainda aqui no ângulo de 90 graus. E agora essa mecha que eu acabei de cortar virou uma nova mecha guia. Então eu não preciso da minha mecha guia que nós acabamos de utilizar, e agora nós temos outra. A mesma coisa, olha. Por que eu fiz isso aqui? Olha, porque ela tem uma franja longa e ela não quer mexer na franja. Ela não quer mexer em nada no comprimento, ela só quer o movimento de textura. Bem, então eu tenho que pensar na minha programação. Quando eu tenho essa informação que é riquíssima, eu não posso perder. Ela só quer movimento. Então eu tenho que respeitar o comprimento da parte de trás, o comprimento da franja. E com isso, olha, eu diminuí, eu deixei o repicado mais ou menos na altura que está à frente dela. Então nós vamos ter um leve diagonal vindo para trás, leve, muito leve diagonal vindo para trás, porque eu não posso perder. Então, a franja, que ela quer continuar grande, o repicado vai ficar mais ou menos na altura do tamanho da franja dela. Agora nós vamos para o outro lado, seguindo a nossa mesma proposta. Olha, vou fazer um movimento. Com a nossa mecha guia inicial, do nosso movimento pivotante.
do nosso início da programação. Tudo está no ângulo pré-determinado. A mecha que eu vou cortar vem de encontro ao meu ângulo. Olha. Muita definição. Agora, a minha mecha guia que estava já não serve mais. Qual se tornou a minha mecha guia? A mecha que eu acabei de cortar. Então vou para o segundo passo, olha. Vou cortar aqui, vou dividir aqui. E essa mecha que vai ser cortada vem de encontro agora a essa que se tornou a guia. Dá para ver que nós temos uma leve angulação para trás? Exatamente o nosso objetivo. No cabelo. Agora essa mecha que nós acabamos de cortar vai se tornar a nossa nova guia. Então a mecha da frente vem de encontro levemente à parte de trás. Aí eu vou pegar a frente que nós já cortamos, né, que está no tamanho que ela não quer mexer, e vou cortar. Vou dar o último toque, o último movimento. Respeitamos o tamanho, não mexemos em nada na frontal. Ela quer continuar com a franja grande. E atrás, olha. Olha que lindo que está esse movimento de camadas em 90 graus a partir do vértice. Bem, agora nós vamos secar esse cabelo e daqui a pouco você vai ver o resultado dele prontinho para eliminar toda a sua insegurança e toda a sua dúvida. Para você que estava completamente inseguro para fazer um corte em camada, acabou a insegurança. Olha o nosso projeto, a nossa programação, onde nos levou? Ao objetivo que nós tínhamos detalhado no início. Um corte em camada todo cortado em 90 graus a partir do vértice da cabeça, nós tivemos exatamente o resultado que nós buscávamos. Como eu disse, o repicado está mais ou menos na altura da franja. Olha, porque ela não queria tirar do tamanho da franja. Então aqui foi respeito total, nós respeitamos o tamanho que ela queria com a franja do tamanho que ela queria. Por quê? Quando nós temos a programação, nós temos o resultado 100%. Bem, espero ter te ajudado nesse vídeo e até a próxima aula.